Olá, meu querido irmão, muito bem-vindo para a nossa reflexão deste quinto domingo da Quaresma. Estamos agora na reta final, inaugurando aquilo que antigamente se chamava de a Semana da Paixão. Por isso, nas nossas igrejas, há a tradição de se cobrir as imagens, para que nós nos concentremos cada vez mais naquilo que é essencial. A igreja, na sua pedagogia, aí nos introduzindo pouco a pouco no mistério da paixão e da morte do Senhor, para chegarmos com ele à sua ressurreição. Primeira leitura deste domingo, Ezequiel 37, Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas, porei em vós o meu espírito para que vivais. Segunda leitura da carta de Paulo aos Romanos, o espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em nós. O Espírito Santo é um espírito de ressurreição, de vida, de vitória sobre a morte. E o Evangelho, o belíssimo e dramático texto da ressurreição de Lázaro. Bem, meus irmãos, esta celebração que vivemos neste domingo, este quinto domingo da Quaresma, nos coloca diante da tensão da nossa vida, da morte e da ressurreição, de como morte e vida, morte e ressurreição são como que a tensão própria da vida cristã. Muito interessante perceber que às vezes nós queremos uma vida tranquila, sem muitas dificuldades, sem muitos assombros, sem muitos problemas, mas nosso Senhor nunca nos prometeu isso. O Evangelho de hoje é um Evangelho muito interessante. Quero destacar alguns aspectos que normalmente nós não destacamos. O Evangelho começa dizendo que havia uma informação, que Jesus tinha sido avisado que o seu amigo Lázaro estava muito doente. E Jesus decide ir ao encontro de Lázaro, mas tarda, que era seu grande amigo, tarda. E disse nosso Senhor no início do Evangelho, essa doença não me levará à morte, mas será para a glória de Deus. Mas o fato é que nosso Senhor chegará à casa de Lázaro apenas 4 dias após a morte. E isto já é uma primeira informação interessante. Nesta dinâmica de morte e de vida, Deus tem os seus tempos e os seus momentos. Interessante aquela passagem do Antigo Testamento, centrados para o serviço do Senhor, prepara a tua alma para a aprovação, porque pelo cadinho da humilhação que serão aprovados os que são agradáveis a Deus. Sofre as demoras de Deus. E quando Cristo, nosso Senhor, chega à casa de Marta e Maria, Lázaro já está morto há 4 dias. E aqui tem um outro aspecto interessante. A tradição semita pensava que a morte até o 3º dia ainda não havia iniciado o seu processo de destruição da pessoa. Era quase como se até o 3º dia fosse uma espécie de sono profundo. Eu entrava na morte, mas a morte não tinha ainda entrado em mim. Todavia, isso não se dava a partir do 4º dia. A partir do 4º dia, a morte tinha estabelecido sobre aquela pessoa o seu império. A mansão dos mortos havia acorrentado aquela pessoa e o seu corpo começava a se desfazer de maneira muito mais acelerada. A vitória da morte já havia acontecido. Mas é muito interessante que nosso Senhor manda, depois de chorar, de se emocionar, dizendo que é verdade, Deus até pode parecer demorar, mas esta demora de Deus em agir nas nossas vidas não é uma indiferença de Deus. Deus chora as nossas dores. Ao pedir então que se remova a pedra, e é muito interessante que nosso Senhor não a remove, mas pede que removam a pedra, porque Deus não fará o que está ao nosso alcance,
porque fazer o que está ao nosso alcance demonstra a nossa pertença a Ele e a nossa fé nele, né? Junto com a nossa confiança, obviamente. E então, ao remover a pedra, Jesus reza, porque tudo na vida de Cristo é fruto da sua comunhão com o Pai, e convoca Lázaro a sair para fora. Jesus não entra no túmulo, né, para tirar Lázaro, mas o chama a sair. A ressurreição, a experiência de vitória sobre a morte, é sempre uma convocação. O Senhor nos chama e a sua voz tem poder para nos tirar da morte. Todavia, somos nós que decidimos escolher contar com este poder que nos chama e nos dá forças para sair da morte, né? Experimentar a morte, meus irmãos, para nós cristãos, é inevitável. Nela permanecer é sinal de desconfiança de Cristo e da sua ressurreição. E ainda o texto continua a dizer que, saindo do túmulo, Jesus dá uma ordem aos presentes de desatarem a Lázaro, que estava todo atado, justamente para indicar que também é verdade que Deus nos dá a comunidade a nos desenlaçar. É Ele que nos ressuscita, mas a comunidade tem a missão de ir tirando as amarras para que nós continuemos a caminhar vitoriosos sobre a morte. Meus irmãos, na nossa vida não é diferente, né? E nós precisamos ter a esperança, primeiro, da demora de Deus, que não é indiferença. Depois de que, muitas vezes, as demoras de Deus são em vista de uma obra de ressurreição para a glória de Deus muito maior. Por isso não tememos aos sofrimentos e às dificuldades. Ainda nos recordamos por esse texto que o Senhor nos convoca a sair da morte, mas não fará aquilo que está ao nosso alcance. Nos dará o poder para nos levantar da morte, mas seremos nós que teremos que tomar a decisão de caminhar para fora da sepultura, contando sempre com a ajuda dos nossos irmãos da igreja e de maneira especial, né, sendo desatados pela pregação da igreja e pelos sacramentos que podemos receber. Deus te abençoe. Uma boa semana de preparação da paixão, portanto, para no próximo domingo celebrarmos o Domingo de Ramos. Santo Domingo.